Aleluia, Senhor, nós te glorificamos, exaltamos o teu nome, hoje e para todo sempre. Aleluia. Amigo Espírito Santo, toma os nossos corações, as nossas mentes e os nossos ouvidos, unge agora, Senhor. Prepara o nosso coração, a nossa mente, para que a gente venha entender um pouco mais de Ti, da Tua palavra e da mensagem que a gente vai falar nessa manhã. Que a gente possa entender, e entendendo a gente possa se fortalecer para continuar a nossa jornada, a nossa caminhada, e que a gente alcance aquilo que Tu tens sonhado para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Se você trouxe a sua Bíblia física aí de papel, você pode abrir sua Bíblia. Se você trouxe ela no seu celular, no seu gadget, no seu iPad, no seu tablet, você pode acessar. E a gente vai ler um trecho da palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 2. João 2. A gente ia ser até apenas o verso 1 e 2, mas a gente faz essa leitura do 1 e 2. Depois vocês podem sentar e eu leio mais um pouquinho para que a gente tenha um contexto completo do que a gente vai falar. João 2, verso 1. E eu estou lendo aqui na NAA, Nova Almeida Atualizada. E diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná. E a mãe de Jesus estava ali. Repita comigo assim: 3 dias. 3 dias. Para gravar, 3 dias. Pronto, a Bíblia fala 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava lá. Diga comigo: a mãe de Jesus estava lá. Esse é o verso 1. E o verso 2 diz assim: Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Senhor da glória, essa é a tua hora. Amigo Espírito Santo, me usa, Senhor, como tu queres, mas acima de tudo, para o louvor, a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Vamos se assentar, por favor. Esse texto é um texto muito conhecido da igreja e de todo o mundo cristão. Ele fala das bodas de Caná e ele fala do primeiro milagre realizado por Jesus. E é lindo porque no próprio Evangelho de João ele afirma isso: este foi o primeiro milagre realizado por Jesus aqui na terra. E é um texto que eu já li, já estudei, já grifei, já marquei, já preguei sobre ele algumas vezes numa outra perspectiva. E na sexta-feira passada, há 2 dias atrás, na minha leitura anual da Bíblia, eu passei por esse texto e aquilo ficou no meu coração. E quando foi no final da manhã, para o começo da tarde, me avisaram que eu iria pregar na vigília, ou seja, de sexta para sábado. Como aquele texto estava no meu coração, eu peguei um caderninho e comecei a anotar algumas coisas. E na madrugada de sexta para sábado, nós estávamos aqui, a primeira sexta-feira do mês, na vigília. E eu preguei uma porção desse texto. E aí depois eu soube, eu glorifico a Deus pela vida daqueles que influenciam a agenda da igreja. Me botou para pregar sexta de madrugada, hoje 7 horas da manhã e agora 10 horas da manhã. Eu te amo. Aleluia. Aí teve gente que passou assim: bicho, você está meio rouco. Não, estou não. É impressão. Mas glória a Deus, esse texto ficou no meu coração, ecoando. E na sexta-feira a gente falou um pouco, na verdade na madrugada da sexta para sábado a gente falou um pouco. E hoje de manhã, no culto das 7 da manhã, eu falei um pouco sobre ele, escrevi mais. E no intervalo do culto das 7 da manhã para esse, eu estava ali na sala orando. E aí escrevi mais um pouco, o pastor Paulo estava ali comigo, escrevi mais um pouco. Eu fico assim, uau, como que Deus faz. É um texto, e nesse mesmo texto, Paulo falou assim: irmão, você já está quase chegando num livro. Eu falei: mas quem sabe? Mas esses 2 primeiros versículos chamaram a minha atenção. Claro que se a gente for ler mais para adiante, eu vou ler um pedacinho aqui para quem não conhece toda a história. Essa história narra, como já falei, o primeiro milagre de Jesus, mas para que a gente entenda a totalidade do que aquilo aconteceu naquele lugar. E aí ele fala que Maria já estava ali, porque ela tinha sido convidada, ela teve a primazia do convite. E no verso 2, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Verso 5, então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usam para as purificações, e cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus disse: encham os potes de água. E eles o encheram totalmente. Então ele lhe disse: agora tirem um pouco e leve ao responsável pela festa, leve ao mestre-sala, leve ao mestre de cerimônias. E eles os fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que tinham tirado sabiam a origem. E ele chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom,
E quando já beberam muito, serve um vinho inferior. Mas você guardou o melhor até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Essa é toda a história ali do casamento em Caná da Galileia, para a gente só contextualizar. Mas o que eu quero focar nessa manhã são os versos 1 e 2. O verso 1 fala que Maria já estava ali. Ou seja, eu entendo, eu posso inferir que ela tinha sido convidada primeiro. E o verso 2 fala assim, e Jesus também foi chamado. Como tipo assim, vamos chamar Jamilton, vamos chamar Dani, vamos chamar toda a família, e também vamos chamar ali Hinaldo. Então Jesus estava nesse contexto, eu entendi. Maria já estava ali e Jesus também foi convidado. Mas o que a gente tem que entender é que a presença de Jesus transforma tudo. Quando Jesus chega em cena, ele muda a cena. Quando Jesus chega no local, ele muda o local. Quando Jesus chega e encontra uma circunstância, ele muda a circunstância. Ele é aquele que consegue transformar e fazer algo novo de onde não existia nada. Esse é Jesus. E em Caná da Galileia não foi diferente. Um casamento que estava fadado a se tornar uma história de vergonha pública. No costume judaico, um casamento levava cerca de 5 a 7 dias de festa. E o jantar, as bodas se davam ao final. E como aqui eles já estavam no jantar, no final daquela celebração de 5 a 7 dias, o jantar era o ponto alto e o povo já vinha comendo e bebendo esse tempo todo. Agora imagine o que seria dessa família. A família de fulano, é aquela que não sabe planejar. Imagine a pessoa casada, 30 anos de casamento, já com filhos, netos. Fulano ali, vinho, vinho, aquele que o casamento faltou vinho. Até rimou, vinho, casamento faltou vinho. O baiano é assim, o baiano rima tudo, né? Então, imagine, eles seriam fadados a carregar uma história, uma família que não sabe planejar. Imagine a vergonha, o opróbrio, aquilo que eles iam carregar para o resto da vida. Eu acho que é por isso que a Bíblia enfatiza tanto a entonação de Maria. Chega para Jesus e fala assim, o vinho acabou. Ela, como mãe, entendia que aquilo seria terrível para aquela família. Mas onde Jesus chega, a novidade de vida chega. Aonde Jesus chega, a transformação chega. O que parecia um simples evento social estava se tornando o palco da revelação da natureza divina. O Deus que transforma. Quando a gente lê o verso 1, e isso mexeu comigo, o simples fato de a Bíblia dizer e evidenciar que Maria já estava naquele lugar. A Maria já estava ali, e no verso 2, e Jesus também foi convidado. Quase que eu digo, Jesus também foi lembrado. Mas claro, você só convida alguém de quem você se lembra um dia. Então Jesus também foi lembrado, por isso foi convidado, mas Maria já estava ali. Maria já estava presente. Isso revela muita coisa e mostra que ela estava sendo tratada da forma como ela mesma, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. No Evangelho de Lucas, verso 46, quando ela está declamando o cântico de Maria. 46 em diante. No 48 ela fala, porque ele atentou para a humildade da sua serva, por desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. O povo sabia quem Maria era. E estava querendo honrar ela, sim, claro. Eu entendo que é por isso que ela foi chamada primeiro, vamos chamar logo ela. As pessoas desejavam a presença dela por quem era ela. Agora por quê? E isso só me ocorreu. Na vigília eu não tinha me atentado para isso. Aí eu estou falando com o pastor Luquinhas, porque eu mandei mensagem para ele. Falei, Luquinhas, tem mais coisa. Ele falou, vou estar na frente. Por que ela estava ali primeiro? Por que ela foi honrada? Não, porque ela mesmo disse que ela seria bem-aventurada em todas as gerações, sim. Mas qual foi o diferencial? O que ela carregou. Ela foi reverenciada, ela foi honrada, ela estava ali em primeiro lugar porque ela carregou Jesus. E antes de mais nada eu já te pergunto, quem é que você tem carregado? Ou o que você tem carregado? Maria representa aqui aqueles que têm intimidade com a promessa antes mesmo que ela se revele ou se mostre publicamente. Você tem promessas de Deus, você tem sonhos de Deus que você carrega no seu coração. E muitas pessoas que estão à sua volta, ou perto de você, olha assim, não vai dar em nada. Mas tem um pequeno grupo que consegue enxergar a promessa na sua vida mesmo antes que ele se manifeste. Tem um pequeno grupo que acredita em você. Tem um pequeno grupo que acredita na obra que Deus vai fazer em você e através de você. Tem um pequeno grupo que sabe que você vai voar e vai voar alto.
Porque Deus, ele é infalível, as promessas deles não voltam atrás, as promessas de Deus se cumprem. Eu olho para a minha vida, quantas coisas eu já passei. Quantas pessoas olharam para mim e disseram assim, é um improvável, não vai dar em nada. E eu glorifico a Deus por todas as experiências que eu tive na minha vida, pelos lugares que eu caminhei, pelas pessoas que acreditaram em quem eu era, pelas pessoas que não acreditaram em quem eu era, pelas pessoas que acreditaram em o que eu me tornaria, e pelas aquelas que não acreditaram e não acreditam até hoje. Mas a única certeza que eu tenho é que o meu Redentor vive e Ele cuida de mim. Aleluia. Maria representa aquele que tem a intimidade com a promessa, mesmo que antes dela se mostrar. Por isso ela foi honrada. Quem carrega Cristo, quem carrega o Senhor dentro de si, sempre será atraído para ambientes de transformação. Sempre será atraído para ambientes onde a transformação acontece. Por isso ela estava ali em primeiro lugar, porque ela carregou o meu e o seu Jesus. Mas a Bíblia fala no verso 2 que Jesus também foi convidado. E onde Ele é convidado, a transformação chega. Onde Ele é convidado, a novidade de vida chega. Onde Ele é convidado, Ele muda tudo. Ele muda as estações. Ele muda a situação. Jesus não foi o primeiro convidado, mas foi convidado e isso fez toda a diferença. Talvez, quem sabe, na sua vida até hoje Ele não tenha sido a primeira escolha, mas que Ele sempre seja uma escolha. Porque quando Ele chega, a diferença chega. E faz toda a diferença. Na Bíblia há diversos ensinamentos e diversas passagens que contam e apontam e descrevem milagres que Jesus realizou, que quando por aqui caminhou e por aqui passou. E a maioria desses milagres narrados na Bíblia são Jesus de passagem, de um lugar para o outro. E Jesus estava caminhando e um cego gritou e ele foi até o cego. E Jesus estava caminhando e chegou junto a um poço, tinha um paralítico. E Jesus estava caminhando e tinha um leproso, porque Jesus limpou leprosos. Jesus abriu a boca dos mudos, destapou a vida dos surdos, abriu olhos aos cegos. Jesus fez paralíticos andarem, Jesus fez todo tipo de milagre. E por onde Ele passava, os milagres aconteciam. Mas uma coisa é Ele de passagem, um milagre acontecer e é bênção. Mas quando você convida Jesus, a diferença é muito grande. Ele não está só de passagem, mas Ele vai para fazer um pouso. E quando Ele chega para pousar em um ambiente, Ele transforma o ambiente. Independente da situação. A gente lê um dos evangelhos, na verdade nos sinóticos todos falam sobre a filha de Jairo, um dos principais da sinagoga. E na mesma descrição, ou no mesmo texto, ele fala daquela mulher que sofria 12 anos de hemorragia e que ela tocou na orla do vestido de Jesus ou nas franjas do tzitzit, do manto de oração de Jesus, e ela foi curada instantaneamente. E naquela mesma passagem fala que um dos principais da sinagoga, Jairo, foi ao encontro de Jesus porque sua filha estava em casa à beira da morte. E quando ele consegue, de fato, conversar com Jesus, chegam o relatório da sua casa, aquelas pessoas dizem assim, não incomode mais o mestre não. A menina morreu. Imagine para um pai ouvir uma notícia dessa. Imagine que ele deve ter pensado, se a mulher não tivesse parado Jesus na caminhada. Irmão, uma coisa que eu aprendi neste lugar, desde pequenininho, Deus, Ele não adianta e Ele jamais se atrasa. No tempo de Deus, a Bíblia fala, ela faz tudo Yafé, do hebraico, tudo formoso, belo, lindo. Aquela casa estava esperando cura. E o que Jesus tinha para oferecer era transformação. Sair da condição de morte para a condição de vida. E a Bíblia conta que Jairo convidou Jesus. E quando Jesus adentrou aquela casa que já tinha choro de morte, cântico de morte, ele trouxe vida àquele lugar. Porque quando Jesus chega no local, quando ele chega no ambiente, quando ele chega na cena, ele muda a realidade da cena, ele transforma. Independente da situação. Quando a gente vai ler os evangelhos, ali ainda no evangelho de Lucas 19, ele fala a história de Zaqueu. Aí, para aqueles que conhecem a história, vai dizer assim, eu quero ver se o bicho vai dizer que Zaqueu convidou Jesus. Não, irmão. Jesus, nesse caso, ele se autoconvidou. Né? Vou pousar na sua casa. Mas Zaqueu podia ter dito, não quero não. Pensando, minha casa está bagunçada, não arrumei. O pessoal não foi hoje, a comida não está boa. Mas a Bíblia diz que Zaqueu aceitou. Lucas 19:6. Zaqueu desceu depressa e recebeu a ele com alegria. E quando Jesus chegou naquela casa, a primeira coisa que ele transformou, antes de transformar o ambiente, ele transformou o caráter de Zaqueu. Zaqueu, que a Bíblia conta, que aprontou, meu irmão. Zaqueu aprontou demais.
E Jesus entendeu que ele precisava transformar o caráter de Zaqueu. E Zaqueu disse: aqui tudo que eu levei, eu vou devolver. Porque Jesus, ele transforma caráter, ele é cirurgião de caráter. E Zaqueu entendeu a mensagem, porque recebeu a Jesus, aceitou que Jesus fosse à casa dele. Jesus, ele não invade ambientes. Ele entra onde ele é convidado, ele entra onde ele é aceito, ele entra onde ele vai ser recebido. Há ambientes em que Jesus ainda não foi convidado. Talvez você esteja pensando aí: não, mas Jesus já foi convidado por mim, ele está aqui no meu coração. Ele está na minha vida, Jesus é o meu rei, é o meu dono. Eu quero saber se ele foi aceito e se você convidou ele para estar no seu relacionamento. Eu quero saber se ele foi convidado para estar com você nas suas empresas. Eu quero saber se ele foi convidado para estar com você nos seus negócios. Eu quero saber se ele foi convidado para estar com você no relacionamento seu com os seus filhos. Porque não, Jesus está na minha vida. Eu aceitei Jesus. Isso é lindo e tem que aceitar mesmo. E nos seus negócios? Ah, nos meus negócios ainda não. Ah, nos seus negócios Jesus não cabe? Não, não cabe ainda. Por quê? Não, porque tem um negócio de uma meia nota. Jesus, ou você recebe ele por inteiro, ou você não recebe. Hoje eu falei mais cedo, o negócio que não cabe Jesus, não cabe você. O negócio que não cabe, ou o relacionamento, melhor dizendo, que não cabe Jesus, não cabe você. Jesus, ele tem que ser aquele que norteia a nossa caminhada, a nossa jornada. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer assim: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele diz que o modelo claro é Jesus para tudo. O que é que Jesus faria nessa situação? O que é que Jesus faria no meu lugar? Não, isso aqui Jesus não pode nem saber. Às vezes acho que a gente esquece, né? Que Jesus é Deus e que Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Então pense nisso. Temos que convidar e temos que aceitar Jesus, mas em tudo. Como o Inaldinho falou aqui, não é meia porção. Jesus tem que ter a primazia. E como ele falou bem, com propriedade, não é sobre recurso. É Jesus ser a sua prioridade. Está ali minha esposa que não deixa mentir, de alguns anos para cá. Eu falei com ela e fiz o meu compromisso com Deus: Senhor, a primeira coisa do meu dia vai ser a minha leitura anual da Bíblia e minha devocional. Antes de eu tomar café, antes de eu escovar o dente, antes de eu tomar banho, antes de qualquer coisa. E é uma coisa da nossa geração. A gente já está meio que no automático. Acordou, qual é a primeira coisa? O celular. Como se alguém que mandou mensagem na madrugada não pudesse esperar meia hora a mais, 40 minutos a mais. E eu decidi, minha prioridade vai ser o meu relacionamento com Deus. E ainda falei com o Tati: não, vou fazer uma coisa mais radical para eu não ficar nem na tentação. Né? O meu costume não é o de vocês, era o meu costume. Meu celular carregava na cabeceira da cama. Eu acho que eu era o único, ninguém faz isso. Eu peguei o meu, agora botei para carregar onde? No banheiro. No banheiro. Acordei e eu tinha, um hábito meu também, que eu acho mais fácil, de fazer minha leitura anual da Bíblia devocional no celular, acho prático. Esse ano, já faço isso há anos, minha leitura anual da Bíblia devocional. Esse ano de 2025, eu falei: eu vou comprar mais uma Bíblia nova física, e em 2025 eu vou fazer minha devocional toda no papel. Para que o celular entenda que eu sou maior que ele. Então, entenda que Jesus tem que estar em todos os locais com você. Todos os locais. Onde ele chega, ele transforma relacionamentos, ele transforma casamentos, ele transforma a criação de filhos, ele transforma seu negócio, ele transforma tudo e qualquer coisa. Outra coisa no texto que chamou minha atenção, ele começa o versículo 1 falando: 3 dias depois, tinha um casamento em Caná da Galileia e Maria já estava ali. Esses 3 dias depois mexeu comigo também, porque os 3 dias é algo muito profético. Mais adiante na vida de Jesus passaria por 3 dias no túmulo e sairia glorificado. O número 3 nas Escrituras simboliza plenitude e ressurreição. Então, naquele lugar, nas bodas de Caná, tinha que ser 3 dias depois. 3 dias depois do quê? Depois que se passaram a tentação de Jesus no deserto, depois que ele foi batizado por João. Esse aí já era o 3º dia quando ele estava chegando nesse lugar. Depois de ter jejuado tanto tempo, de começar a escolher os seus sucessores, de estar cheio da presença do Espírito de Deus, foi aí que ele realizou o primeiro milagre. 3 dias depois. Mas foque no número 3, que significa plenitude e ressurreição. Plenitude é você estar cheio de tudo aquilo que você necessita, você está pleno. É uma coisa que homem usa menos, né? Mulher usa mais, né? Você vê na rede social, tá lá, a mulher está assim, plena. A mulher entendeu. É que o homem é mais lento.
A mulher vai para frente, já entendeu logo. Você perguntar se está plena, estou plena, porque eu tenho um Deus. Já entendeu, meu irmão? E o homem está aqui, eu quero ser pleno, Jesus, chorando. E a mulher lá, de Havaianas, de Raider, para quem é de 78, que nem eu, pezinho cruzado, plena. Jesus, ele vem para trazer plenitude e ressurreição. Aí você pode dizer assim, mas eu estou vivo, mas quantos dos seus sonhos já morreram e ele quer trazer de volta à vida? Quantos dos seus sonhos acabaram e ele quer fazer reviver? Depois de 3 dias, chegou plenitude e ressurreição. Assim como no casamento de Caná, o 3º dia foi o momento da transformação. Assim como na tumba, que hoje está vazia, foi o momento da transformação depois de 3 dias, de algo ordinário a algo extraordinário. Mesmo que pareça demorado para você, o 3º dia de Deus está chegando. Mesmo que você ache que não tem esperança, o 3º dia, o tempo de transformação está chegando. A gente leu nesse texto lá do verso 6 em diante, do 6 ao 10, ele fala que Jesus mandou encher as talhas ou os potes usados para o ritual de purificação. Eu acho curioso isso, porque Jesus poderia muito bem chegar ali e dizer, pega os odres que estão vazios, que é aquele recipiente de couro animal feito para carregar vinho, assim como água, leite e mel, mas especificamente ele carregava muito vinho em odre. Ele podia dizer, acabou o vinho, enche os odres de água, porque no recipiente que foi criado para carregar vinho, eu vou fazer o milagre acontecer. Mas uma das coisas que Jesus estava ensinando, eu não preciso do recipiente que você entende que é o próprio para criar isso. Jesus cria da onde ele entende que ele tem que criar. Assim como Deus Pai criou a terra da onde? Do nada. Ele falou, haja luz. E o tão lindo de tudo é que a ciência explica. Aí tem gente que vai dizer assim, a ciência explica. A ciência fala que no começo dos tempos houve uma expansão de luz. Aí ele fala, houve uma explosão, e dessa explosão houve uma expansão de luz, e dessa explosão lá vai, meu irmão. E na Bíblia você vai ler, a gente fala assim, Deus disse, haja luz. Pum! Explodiu, e expansão, e houve luz. Simples, a ciência já explicou. Sem ele, nada do que foi feito existiria. Então Jesus não precisava que para transformar água em vinho fosse no odre. Não, o recipiente certo é o odre. Então enche o odre de água. Ele pega aquilo que não é provável. Já falei de mim aqui. Quantos aqui, o pessoal olha e fala assim, se fosse um odre estava cheio de vinho de Deus, mas é um pote de pedra. Foi o que Jesus usou para transformar e fazer o primeiro milagre público dele. Aquilo que ninguém acreditava. Aquilo que não era usado para aquela finalidade. Porque Deus nos usa naquilo que Ele quer nos usar, mesmo que as pessoas que estão ao lado falam, não, mas a finalidade não era isso, mas Deus fez. Deus faz mesmo. Encha o pote de água. Jesus manda encher. Jesus manda encher. Quando a gente lê esse texto, e eu vou ler aqui, para que fique claro, para ninguém achar assim, não, isso foi da cabeça dele. Foi não, está na Bíblia mesmo. Então, não, aqui foi Maria falando. Aqui. Jesus lhes disse, encham de água esses potes. Aí a parte B do versículo 7 diz assim, e eles encheram totalmente. Quando a gente lê a primeira vez esse versículo, Erval, que gosta do original, quando a gente lê esse versículo a primeira vez, Jesus disse, encham. Aí na parte B fala assim, e eles encheram totalmente, né? Como se ele tivesse falado, não, eles fizeram uma obra excelente. Jesus mandou encher, e aqui diz que os servos encheram totalmente. A Bíblia no Novo Testamento foi escrita em grego, no Antigo Testamento em hebraico. No Novo Testamento aqui a palavra que Jesus direcionou para encham é gemizo. Encham plenamente, encham até o topo, encham até a borda, encham até que transporte, mas que não haja mais espaço para caber aquilo que eu quero colocar aí dentro. E muitas vezes na nossa caminhada a gente quer viver algo novo de Deus, a gente quer viver uma transformação de Deus, a gente quer viver a novidade de vida de Deus, e a nossa vida está em 60%. Deus só transforma pote cheio. Por isso que Jesus deu o comando, gemizo, encham plenamente até o topo, até não haver espaço para mais nada, mas só para a água. O que é que a água simboliza?
A água simboliza a palavra de Deus. Quanto mais a gente mergulha nos ensinamentos de Deus, na palavra, na Bíblia, a gente vai se enchendo da água do rio de Deus. E quando a gente está cheio, Ele pode dizer: transforma ali, transforma ali, transforma ali, transforma ali, transforma ali. Aleluia. E o lindo é que encheu-se da palavra, encheu-se de água e depois transformou em sangue. Ou em vinho, melhor dizendo, que simboliza o sangue de Jesus. Aquele que Ele derramou todo Ele na cruz, por mim e por você, para pagar o meu e o seu preço. Preço de vida, preço de sangue, preço de resgate. Para nos lavar, nos limpar do pecado. O que Jesus estava dizendo ali, está vendo os potes de purificação? Que vocês passam e fazem o seu ritual de purificação e se lavam como a lei mosaica ensinou. A água acabou. Eu mandei encher de novo. Quantas vezes vocês ainda vão se purificar? Quantas vezes vocês ainda vão passar por esse ritual? Os cerimoniais judaicos não puderam impedir a ruína espiritual de Israel, o que eles estavam vivendo naquele momento. Uma ruína espiritual. A nação estava sem alegria, a nação estava sem esperança. O povo tinha toda sorte de cerimoniais instituídos pela lei em Moisés. Todos os tipos de cerimoniais externos. Mas não tinha nada que satisfizesse o interior da nação, nem o interior do povo. O que Jesus estava dizendo é: até aqui. Vocês caminharam com a lei mosaica e com os rituais de purificação. Com água. Daqui em diante eu transformei água em vinho para você entender que é o meu sangue que vai te lavar para todo sempre. E aqui encerra esse ciclo externo e eu crio algo novo dentro de cada um de vocês. Jesus deixou claro, por isso que esse tinha que ser o primeiro milagre dele mesmo. Ele dizendo: eu sou aquele que transformo, e eu sou aquele que pega o velho e diz: seu ciclo é até aqui, e daqui em diante é uma nova estação. Já falei diversas vezes na igreja, a gente não consegue acessar algo novo se a gente não deixar o antigo para trás. Você não consegue chegar no verão se você não sair da primavera. Você não consegue entrar numa vida de casado se você não deixar a vida de solteiro. Você não consegue entrar numa vida responsável se você não deixar a irresponsabilidade, a imaturidade e a criancice para trás. A gente precisa deixar o que é velho para trás para entender o que é o novo e avançar e entrar neste novo. Aqui há uma mensagem poderosa. Jesus estava dizendo: a lei lava por fora, eu transformo por dentro. O que era usado para a limpeza externa era aquele pote, aquela água, aquele ritual. E o que Jesus estava transformando em vinho era aquilo que alegra e penetra o coração e nos lava de dentro para fora, nos transforma de dentro para fora. Não basta viver pela forma, é preciso viver pelo Espírito. Não basta parecer purificado, tem que ser transformado. O Evangelho não é apenas para consolar, o Evangelho acima de tudo é para transformar. Agora isso tudo começa onde? Na nossa mente. A primeira mensagem, já que a gente falou do primeiro milagre público de Jesus, que foi esse. A primeira mensagem pública de Jesus foi Ele anunciando o reino e anunciando uma mudança de mente. Jesus começou pregando: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado, está próximo, você pode pegar. A palavra grega para arrependei-vos é metanoia, mudança de mente, mudança de entendimento, mudança de direção. Se você não viver uma mudança completa no seu pensar e na direção em qual você caminha, você não pode entender o que o reino significa, nem adentrar a plenitude do reino de Deus. A primeira mensagem de Jesus foi essa. Jesus começou o seu ministério pregando isso: arrependei-vos, metanoia, pois é chegado o reino. Mudança de mente, mudança de direção. Se a gente não mudar a nossa forma de pensar, se a gente não entender quem Jesus é, se a gente não convidar a Jesus e não aceitar a Jesus, a gente não tem como entrar no reino dele, nem desfrutar das coisas que ele fez para nós. E acima de tudo, não temos como viver a transformação plena que ele quer nos dar e nos fazer passar. O primeiro convite não deve ser feito com palavras, mas uma mente arrependida, entendendo quem Jesus é. Entendendo que você precisa estar com a cabeça aberta para a presença de Jesus. Tudo muda, todas as circunstâncias, tudo muda quando Jesus é convidado. Está aqui Jesus, o convidado que transforma. Só Ele pode transformar. Só Ele pode transformar. O casamento de Caná nos ensina, as bodas de Caná nos ensinam
que a presença de Jesus, ela carrega transformação em si só. A honra à sua presença, ou a honra à presença de Jesus, atrai milagres. A honra à presença de Jesus atrai milagres porque ela gera um ambiente de milagres. Quando você honra ao Senhor, você gera um ambiente de milagres. A mudança começa com um convite. E o convidado é aquele que tem a capacidade de transformar o ambiente. A transformação aponta para a nova aliança em Cristo. Voltando ao que a gente já falou, quando ele transformou água em vinho, ele estava dizendo, até aqui foi isso, daqui em diante é a nova aliança que eu estou instituindo hoje. Aí eu quero que fique a pergunta realmente na sua cabeça e no seu coração: você já convidou Jesus para estar em todas as áreas da sua vida? Todas, sem exceção. Ele precisa ser convidado. Ele não precisa ser o primeiro, talvez ele seja até o último a entrar, mas ele precisa ser chamado. Hoje, após o culto da manhã, eu ainda conversando um pouco com o Paulo, discutindo sobre isso, falei, Paulo, é tanta coisa. Aí Paulo disse, rapaz, você já pensou sobre José de Arimateia? Eu falei, o que sobre José de Arimateia? E aí ele leu um comentário de uma pessoa que eu amo demais, eu sei que Paulo ama também demais. Deus abençoe em nome de Jesus, o reverendo Hernandes Dias Lopes. E ele fez um comentário sobre José de Arimateia, que quando a gente leu ali junto, eu falei, rapaz, eu tenho que anotar isso aqui. Ele fala da coragem de José de Arimateia. Por que é coragem? José de Arimateia era um célebre membro do Sinédrio. E era um homem muito rico, a Bíblia conta. Quando Jesus foi condenado à morte de cruz, e se fez maldito por mim e por você, as pessoas que morriam na cruz, elas serviam de exemplo para toda a nação. Era um crime ali, meu irmão, era execração pública. Né? Já falei sobre isso na igreja, a gente já ensinou que a gente vê muito a influência renascentista que pintaram Jesus com aquele shortinho, com aquela lençol, aquela tanga, não teve. Não era cultura, eles morriam nus mesmo, com as vergonhas expostas. E eles ficavam ali presos, o corpo no madeiro, apodrecendo. As aves do céu vinham e comiam, se alimentavam, ficava ali, para fazer aquilo um exemplo público de punição. E quando alguém era condenado à morte, pendurado no madeiro, ele perdia as posses, perdia o direito de ser sepultado, perdia tudo. Não tem nada. E aí esse homem, membro no Sinédrio, rico, ele chega para Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Rapaz, me chocou isso. Porque e os discípulos? E a mãe de Jesus? E os irmãos? Não, me deu o corpo dele. Sabia que era costume da época, deixa aí. Mas aquele membro do Sinédrio não se envergonhou de quem Jesus era. Mesmo sendo o Sinédrio o órgão, aquele tribunal que condenou Jesus à morte, ele foi a Pilatos e falou, eu quero o soma dele. Do grego original, soma, o corpo de Jesus. Eu quero o corpo dele. Eu entendi quem ele era, eu entendi a mensagem que ele carregava, e mesmo sendo um corpo ali ainda inerte, eu quero esse corpo, porque esse corpo eu vou receber no que é meu. E a Bíblia conta que ele comprou um túmulo novo, e ele comprou panos de linho para envolver o corpo de Jesus. E ainda, uma outra alusão a Nicodemos, aquele que tinha se encontrado com Jesus às escondidas. A Bíblia conta que Nicodemos foi lá e levou aloés e bálsamos e ungüentos para ungir o corpo de Jesus. Nicodemos, que se encontrou antes às escondidas com Jesus, agora fala, eu faço questão. E a Bíblia conta que os dois já tinham providenciado aquilo. Por quê? Porque eles entenderam quem ele era. Eles entenderam que a profecia de Isaías 53 ia se cumprir. Ele tem que morrer e tem que ser colocado no túmulo de um rico. Eles entenderam isso. E não tiveram vergonha de ir lá e pedir o corpo de Jesus. E a Bíblia conta, quando ele chega para Pilatos, ele fala, eu quero o soma de Jesus, eu quero o corpo de Jesus. E Pilatos pergunta ao seu centurião, ele já está morto? Até surpreso, ele fala, já está morto. Então entrega o pitoma dele. A diferença entre soma e pitoma é muito grande. E o grego também é uma língua lógica. Soma é corpo, pitoma é carcaça, cadáver. O que José de Arimateia foi ali reconhecendo que ele queria o corpo de Jesus, e que Pilatos disse, falou, leve a carcaça dele, porque não tem mais nada, não serve para nada.
é uma carcaça. Mas ele não, é o corpo de Jesus, e tratou como devido era. Envolveu em panos de linho limpo, teve unguento, teve bálsamo, teve aloés, e ele levou aquele corpo para a sua propriedade. E até hoje em Israel, se você for, você pode ir lá no Gólgota e visitar o túmulo vazio de Jesus. Porque aquele homem resolveu receber o corpo de Jesus. Isso mexeu comigo. Enquanto para uns, aquilo já era uma carcaça, para outros entenderam que continuava sendo o corpo do Filho de Deus. Como é que você enxerga Jesus? Como um corpo vivo ou como uma carcaça? Quando a gente vai ler um pouco mais do que o apóstolo Paulo escreveu, 1 Coríntios 12, Efésios 4, ele fala do batismo no corpo, e ele usa a palavra soma. O batismo no corpo de Jesus. E a Bíblia diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós nos foi dado de beber um só Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Efésios 4, 4 a 5. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. José de Arimateia entendeu o que o corpo de Jesus representava e receber aquele corpo. Entendeu que o batismo no corpo de Jesus é o único batismo que salva. Você entender que você faz parte deste corpo também. Mas você só pode fazer parte desse corpo se você entender essa mensagem. Se você entender quem é o convidado e você aceitar o convite. Aleluia. Levante suas mãos assim aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém, amém. Deus abençoe em nome de Jesus.